Fala, amigos cartoleiros, mais uma vez estamos aqui juntos, desta vez para falar da rodada número 27, que é a próxima, que se inicia neste sábado, aqui no Cartola Futebol Clube Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar da rodada que se iniciará, vamos falar da rodada que terminou neste meio de semana, nesta quinta-feira. O nosso time principal, que é esse daí que está na tela, o Cartoleiros FC Expert, hein? Fez 89,07 pontos, quase 90 pontos, fomos muito bem. Fizemos muito mais pontos aí que a média dos cartoleiros, né? Fizemos mais que o dobro da média dos cartoleiros em geral, mas dá para dizer que sim, foi uma rodada muito boa essa última. Nós conseguimos aí uma valorização, estamos agora com 184,51 cartoletas, né? Também uma média superior aos cartoleiros em geral. O nosso maior pontuador, Dudu, fez 7,40, né? Dobrado, 14,80. E o Tadeu, menor pontuador, fez 2 pontos apenas aí o Tadeu. Mercado aberto para a rodada 27. Vamos vender o nosso time para montar o time para esta rodada. Mas antes, análise da rodada. Fortaleza joga em casa, né? Mas é um jogo muito difícil de se apostar, né? Já que o Grêmio vai com o time reserva aí, fica difícil. Também no sábado, Corinthians e Cruzeiro. Também mais um jogo difícil, porque o Corinthians não consegue encantar, nem em casa consegue jogar tão bem. E o Cruzeiro está muito mal, né? Conseguiu uma vitória na última rodada contra o São Paulo, é verdade. Tenta aí uma reação, já faz 4 rodadas que não perde, mas ainda assim está dentro da zona de rebaixamento. E tem um jogo que dá para dizer até que é difícil, porque é contra o quarto colocado, que pode não estar jogando bem, mas é o quarto colocado, está garantindo até esse momento uma vaga na Libertadores. Então é um jogo difícil sim. Aí, apenas 2 jogos no sábado. No domingo tem Internacional e Vasco às 4 da tarde. Bom jogo para se apostar nos jogadores do Internacional, tá certo? Nomes de defesa como Lomba, Cuesta, Zeca. Também no ataque o Guerreiro, o Nico Lopes, no meio de campo o Patrick. Então, bastante jogador do Inter aí tem de opção sim nessa rodada. Também no domingo, Atlético Mineiro e Santos. Também um jogo difícil de se apostar. Mas, mau momento do Galo e um Santos, terceiro colocado, que joga ofensivo, mais para apostar pro lado do Santos do que do Atlético, né? Mas mesmo assim é um jogo difícil. Mas, por outro lado, temos São Paulo e Avaí, que é um jogo teoricamente mais fácil de se apostar. O São Paulo em casa, no Morumbi, time mais ofensivo agora com o Fernando Diniz. E o Avaí muito mal na competição, perdeu mais uma, né? Conseguiu apenas um empate nos últimos 5 jogos aí. Outro jogo do domingo, Flamengo e Fluminense, jogo difícil, é um clássico carioca. O Fluminense vinha muito bem nos últimos 5 jogos, né? Perdeu só a última, tinha conseguido 3 vitórias e um empate, tinha dado uma desgarrada aí da zona de rebaixamento. E o Flamengo é o Flamengo. Até quando parecia que eles não iam ganhar do Fortaleza, eles foram lá e viraram o jogo no finalzinho da partida. Então, sim, dá para apostar em jogadores do Flamengo. Gabriel, o Gabigol, o artilheiro do campeonato, 19 gols na competição. Bruno Henrique de volta de suspensão. Everton Ribeiro, outro que volta de suspensão. Na defesa, dá para falar em Pablo Mari, por exemplo, dá para falar no Diego Alves. Então, um jogo que tem bastante opção aí para se apostar no Flamengo. É claro, vale a ressalva de que é um clássico, tende a ser mais disputado, mais equilibrado, mas não é uma rodada tão fácil assim. E como o Flamengo é líder isolado da competição e o Fluminense está na parte de baixo da tabela, né? Não tem muito como fugir de escalar jogadores do Flamengo. Agora tem outro jogo aí da rodada, duelo verde entre Chapecoense e Goiás. Um jogo difícil, né? A Chapecoense está afundada na última posição do campeonato, não consegue vencer. Parecia que ia buscar um empatezinho ali com o Palmeiras, um empate até certo ponto a ser comemorado, mas aí veio 9 de acréscimo, gol no último minuto. A sorte não está batendo a porta da Chapecoense, né? E o Goiás melhorou na competição, veio de um empate
em casa contra o Corinthians, mas um resultado normal, né, até. E diria para vocês que devido à fase da Chape, seria um bom jogo para apostar em um ou outro jogador do Goiás, não muitos jogadores. Mas o Tadeu tem tido uma boa média de defesas difíceis. O Jefferson, lateral esquerdo, fora de casa, costuma pontuar melhor do que em casa, então o Jefferson acho que é uma boa opção. O Léo Senna para roubada de bola. Não vai ter o Michael, que foi expulso contra o Corinthians, né? Não vai ter o Michael, que foi expulso contra o Corinthians, mas não deixa de ser um bom time, sim, o Goiás, para se apostar. Falamos agora também do último jogo de domingo às 7 da noite, entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense está bem estável na competição, né? Por aquele motivo, não tem muito mais o que brigar dentro do torneio, já ganhou a Copa do Brasil, já tem uma vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Então o Campeonato Brasileiro praticamente, é claro que os jogadores e o técnico Thiago Nunes não vão só cumprir tabela, né, como se diz, mas é um time que não tem mais muito o que fazer no campeonato. Não vai cair, não precisa ficar entre os 6 primeiros, entre os 4 primeiros, então acaba sendo um jogo assim que o Palmeiras, mesmo fora, difícil jogar lá, acaba sendo um pouco favorito, né, apesar do Palmeiras também não estar jogando lá grande coisa. Mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado se o Atlético Paranaense jogar com suas principais peças, jogar 100% focado aí nesse jogo, e o Palmeiras aí, por ser o segundo colocado, merece aí atenção aí nossa também. Segunda-feira, 7h30, horário diferente, né? Geralmente os jogos de segunda são às 8, como vai ser o outro jogo da rodada, o último, mas vai ter esse jogo entre Bahia e Ceará. Dá para apostar bastante em jogadores do Bahia. Os laterais, que são boas opções, estão lesionados ainda, eu acredito que não voltem a tempo ainda desse jogo. Mas tem o Douglas, que foi muito bem na última rodada, né? Parou a equipe do Grêmio. Então, o Douglas, dá para falar no Gilberto também. São as duas principais opções aí do lado do Bahia. O Ceará não vai ter o Thiago Galhardo, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então, acaba sendo uma equipe um pouco mais fragilizada aí para esse jogo. E para encerrar a rodada, também na segunda, já às 8 da noite, Botafogo e CSA. Botafogo tá muito mal, ganhou só um jogo dos últimos 5, perdeu todos os outros. A equipe tá começando a se aproximar da zona de rebaixamento, então é muito difícil dizer que é uma boa aposta os jogadores do Botafogo. Porém, do outro lado tá um CSA que fora de casa não consegue assustar tanto como assusta em casa. Então é um jogo sim bastante difícil de se apostar nessa rodada, tá certo? Dito isso, vamos aqui iniciar a montagem da nossa equipe, tá certo? E nós já de cara vamos colocar o Douglas Friedrich no gol, goleiro do Bahia contra o Ceará, jogo na segunda-feira. Nas laterais nós não podemos deixar de colocar, primeiramente, o Reinaldo, acredito que tenha tomado o terceiro cartão amarelo, hein? Acredito que o Reinaldo tenha tomado o terceiro cartão amarelo. Vamos dar uma observada aqui. O Reinaldo está suspenso. Então vamos voltar aqui para os prováveis. Então não vai dar para fugir de Daniel Alves e Fagner, né? Vamos só dar uma última olhada aqui. Vamos de Daniel Alves e Fagner, os dois laterais da última Copa América aí pela seleção brasileira. Na zaga, ele, o monstro, o mito, Vitor Cuesta. E destacamos também o jogador Pablo Mari, do Flamengo. Tá certo? Meio de campo. Nós vamos colocar o Everton Ribeiro, do Flamengo. Clássico, jogo difícil, né? Mas achamos que tem que colocar ele sim. Assim como o Patrick mitou na rodada passada, fez gol fora de casa contra o Chapecoense. Aliás, contra o Avaí, né? Contra o Avaí. Patrick não pode ficar de fora. Outro jogador que nós vamos colocar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui mais pro fundo. Nós vamos colocar o Pedrinho, do Corinthians. No ataque, dupla do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol. E para fechar o ataque,
Gibagol, o Gilberto, vice-artilheiro da competição, junto com o Bruno Henrique, e o grande artilheiro da competição, o Gabriel, o Gabigol, formando então o nosso trio de ataque. Os 3 caras que mais fizeram gol no campeonato estão no nosso ataque, hein? Que ataque forte! E de treinador nós não podemos deixar de colocar ele, Jorge Jesus, o técnico do time, líder isolado do campeonato. Nós vamos colocar como capitão o Gabriel, o Gabigol, tá certo? Então tá aí a nossa base do time para essa rodada. Douglas Friedrich, Fagner e Daniel Alves, Pablo Mari e Vitor Cuesta, Patrick, Pedrinho e Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gilberto e Gabigol. Essa é a nossa base, com o Jorge Jesus de técnico, o Gabigol de capitão. Qualquer alteração você acompanha neste sábado no nosso feed, no Instagram, @CartoleirosExpert. Cartoleiros FC Expert é o nosso Instagram, tá certo? É só procurar lá que você vai achar. Inclusive, aproveito para pedir, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ainda mais, gostou do vídeo? Aciona o sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você receberá uma notificação. E aí é só clicar no play e começar a assistir as nossas dicas aqui, tá bom? Ficamos por aqui, desejamos uma boa rodada para vocês, que tudo dê certo aí nessa rodada 27. Um abraço e a gente se vê por aí. Até mais, tchau!